Marina, nós falamos sobre vários temas até agora, né? Segurança pública, o Wilson perguntou sobre saúde, o Mano completou agora perguntando sobre educação e parece que em todos esses temas você tem boas ideias. Mas nós sabemos que a gestão pública não é feita só de boas ideias. Também é necessário exercer a tal da governabilidade. Nós temos um governo federal hoje batendo recordes de concessões, tanto no sentido de cargos, ministérios, valores de emenda parlamentar. E você, se for prefeita da cidade de São Paulo, vai ter que lidar com uma Câmara dos Vereadores poderosíssima. Como você vai implementar todas essas boas ideias lidando com a Câmara? Como que vai ser a tua governabilidade? Se já está muito claro aqui que no DNA da tua candidatura, essa hipótese de fazer concessões é algo que está um pouco fora do mapa. Não sou contra fazer concessões, desde que sejam o melhor para a população. A vida, gente, a política é feita disso, mas o fundamental é que sejam concessões que vão melhorar a vida do cidadão e não para agradar essa frente ampla, não para dar mais privilégio, né? Tem duas formas das pessoas se manterem no poder. Um é realmente fazendo muita concessão, né, e agradando os donos do poder. A outra é agradando a população, isso rende voto. E eu falo isso com a boca cheia, porque nós temos isso no Partido Novo. Hoje, o governador Zema, que é o governador do segundo maior estado do Brasil, ele foi eleito e, pela primeira vez, ele tinha apenas um representante na Assembleia Legislativa. Isso não o impediu de governar e de ser eleito num primeiro turno. Olha que interessante, Diego. Os prefeitos da base da esquerda apoiaram o governador. Por que será? Porque ele colocou as contas em dia, fez repasse. Antes do Zema, o Pimentel tinha quebrado os municípios. Ele não repassou os valores. Teve prefeito que se matou porque não conseguiu honrar nem o funcionalismo, nem os prestadores de serviço. Então o Zema foi lá, colocou as contas em ordem, fez um trabalho tão bem feito que os prefeitos disseram: peraí, isso é bom para mim. E o apoiaram. Então, de novo, tem sim como fazer política olhando a população e levando as boas propostas. O outro exemplo é o prefeito mais bem avaliado do Brasil, que é também do Novo, que é o prefeito de Joinville, que, aliás, eu até, com toda essa crise que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é um caso muito interessante, porque lá é um lugar que alaga com frequência e eles têm uma organização incrível da Defesa Civil, o prefeito, né, vai lá. E o que eu vi em Joinville foi exatamente isso. Também o Adriano, ele tinha 3 vereadores apenas na Câmara. E ele está com 93% de aprovação. 9 entre 10 joinvilenses aprovam seu governo. E ele não tinha maioria na Câmara de Vereadores também. Então, esses exemplos me provam que é possível, sim, dialogar. As estatais. A gente precisou indicar milhares de nomes para as estatais. Milhares. Entre diretores, entre conselheiros. Mas a gente indicou gente honesta e competente. Isso significa que a gente não aceitou nenhuma indicação política ou de alguém, de partidos? Não. Desde que as pessoas fossem competentes e honestas. Então, não significa não ter diálogo. Vai ter diálogo, mas ninguém com ficha suja, definitivamente. E tem que ser alguém que entenda daquilo que vai fazer. Então, hoje, por exemplo, Joinville, 60% dos cargos comissionados são de servidores públicos, mas são aqueles que entendem do que estão fazendo. Então, Diego, é possível fazer política, dialogar e fazer concessões. Mas o que é mais importante é que isso tudo sirva para melhorar a vida do cidadão. E tem um aspecto nisso que o Diego traz, que é a composição, que a senhora mesmo destacou, que é o que garantiu a governabilidade do prefeito Ricardo Nunes, que é justamente esse movimento com a Câmara dos Vereadores e um conjunto de partidos no entorno dele. De alguma maneira, o Brasil se viabiliza com base no fisiologismo, com base no que a senhora descreveu na primeira resposta, esses que estão no centro, que pendem para um lado e pendem para o outro. Historicamente, os casos em que houve uma ruptura com isso, ou a tentativa de ruptura com isso, o sistema foi brutal e ele acabou inviabilizando. O próprio governador Zema, de alguma maneira, faz concessões também. De um lado, está enfrentando uma dificuldade enorme agora lá, ele esteve aqui na semana passada, e está enfrentando uma dificuldade enorme agora lá para passar textos que são importantes para a gestão dele na Assembleia do Estado. Ou seja, ele terá de fazer concessões porque ele está brigando
com a gritaria dos sindicatos, como bem destacou o Mano, e está enfrentando dificuldade, eu não vou dizer com o fisiologismo, mas com o sistema. Os parlamentares estão se posicionando na linha do que o Diego coloca. De uma maneira ou de outra, esse é o Brasil. Essa é uma condição dura, que pode afetar uma gestão que traz, com perdão do trocadilho, um olhar novo para esse jeito de fazer política. Como enfrentar isso? A senhora deu 2 exemplos que trazem resultados importantes, mas talvez, e aí eu insisto na minha afirmação do início aqui, São Paulo é uma cidade muito diferente. Ela tem proporções muito diferentes de qualquer outra cidade do país, né? Aros, mas é isso. O governador do 2º maior estado do Brasil deu esse exemplo. Ele vai ter uma dificuldade, ele não vai conseguir privatizar uma empresa? É uma pena. Mas, por outro lado, olha tudo que ele conseguiu fazer. Então, eu vejo que isso é fundamental. E de novo, eu estou falando que ele foi reeleito num primeiro turno com prefeitos da base e de fora da base. O que fez com que pessoas do outro aspecto ideológico o apoiassem? Porque sabem que foi o melhor para os seus municípios, para as suas prefeituras. Então, eu tenho a certeza que os vereadores que fizerem o melhor para a população podem se beneficiar. A gente precisa mudar essa cultura. Isso é o que está por trás do Brasil dar tão errado. É essa má privatização, entendeu? Eu estou usando agora com um nome bem pejorativo, que é o fato de que a gente tem o nosso setor público dominado por donos do poder. São as mesmas empresas que conseguem as licitações há décadas. Né? São feudos. Precisa acabar com isso, gente. Eu vou te dar um exemplo aqui da cidade de São Paulo, para mostrar como isso é prejudicial. Alan, você que é expert em economia. O PIB da cidade de São Paulo caiu 18% em termos reais nos últimos 10 anos. Isso é pior do que guerra. Isso é pior do que qualquer pandemia. Isso é pior do que tudo que foi feito no desgoverno da Dilma. Ali foi 7%, 1/3 disso. Como que isso é possível? Eu não estou falando da gestão do atual prefeito, até porque os dados nem pegam toda a gestão do atual prefeito, só uma parte. Mas eu estou falando de prefeitos que entram e saem e que fizeram com que aqui na cidade o carrapato ficasse maior que o boi. Nos últimos 20 anos... os impostos da cidade aumentaram 200% em termos reais, gente. Triplicou. Era R$ 1.500, hoje é praticamente R$ 4.500 por pessoa. Esse é o imposto na cidade de São Paulo. Então, aqui é isso. Para agradar essas frentes amplas, para agradar o vereador de plantão, para agradar a empresa de plantão, para agradar tanta gente que suga todos esses parasitas da cidade, a gente acabou com a nossa cidade. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso que tem a gente anda, tanto comércio fechado, tanta empresa indo embora, tanta gente, casas abandonadas. O IPTU ficou tão caro que ninguém consegue mais vender. Então, empurra a Cracolândia para esse lugar, o IPTU é alto, a pessoa abandona a sua casa e não consegue vender. Olha que maluquice! Por que isso? Porque a gente teve um aumento absurdo de impostos e estrangulou a nossa cidade. A gente precisa fazer São Paulo voltar a ser aquele motor do país. A gente precisa voltar a ser uma cidade de oportunidade. A cidade que me deu oportunidade. Eu vim para cá 20 anos atrás e foi a cidade que mudou a minha vida. Então, como é que a gente faz para isso? Definitivamente é rompendo esse ciclo de dar tudo aos parasitas e muito pouco para a população. Precisa romper. Isso é possível. As gestões do Novo provam que isso é possível.